Guaratinguetá Futebol Clube. O clube foi fundado em 1998 pelo advogado Mário Augusto Nunes, representando o município lá do Vale do Paraíba. O Guará começou a disputar competições oficiais em 2000 pela 5ª Divisão Paulista e já em 2007 estava disputando a 1ª Divisão. E em 2008 fez história mais uma vez e de forma impressionante. O Guaratinguetá chegou à semifinal do Campeonato Paulista no primeiro lugar da classificação geral do campeonato, tendo até vencido o Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo por 3-0 fora de casa, o que de longe foi o jogo de destaque dessa campanha, que acabou sendo interrompida pela Ponte Preta após 2 derrotas na semifinal. Mas, no mesmo ano, disputou sua primeira competição nacional de sua história, a Série C de 2008, onde o time fez uma boa campanha, mas que no final não conseguiu o acesso e ficou com a 9ª colocação na classificação geral. Em 2009, foi o ano de altos e baixos para o Guaratinguetá. O time foi rebaixado no Campeonato Paulista, ficando em 17º lugar, tendo uma campanha muito ruim. Porém, virou a chave e teve uma campanha incrível na Série C, conseguindo um acesso até que inesperado, só parando nas semifinais frente ao América Mineiro. E além disso, o Guará disputou a Copa do Brasil pela primeira vez e conseguiu avançar até de uma fase, frente ao Caxias, mas acabou sendo eliminado na fase seguinte pelo Atlético Mineiro. 2010 foi um ano de transição e afirmação para o time do Guaratinguetá. O acesso de volta à 1ª Divisão Paulista frente à União São João e a manutenção na Série B, que mesmo lutando até a última rodada, o time conseguiu permanecer somando 47 pontos, ficando em 15º lugar a 1 ponto do 17º. Porém, em 2011 começaram as verdadeiras mudanças ali e o início do fim do Guaratinguetá. A mudança da cidade do time do Vale do Paraíba para Americana, onde em um primeiro momento pareceu sim ter sido um movimento acertado, onde por pequenos detalhes o time não conseguiu acesso para a Série A, ficando inúmeras rodadas no G4 do Brasileirão Série B 2011 e vencendo. Porém, o time enfraqueceu da metade para o fim, terminou em 8º lugar com 56 pontos. E mesmo com um bom desempenho dentro de campo, a mudança para a Americana se tornou um desastre. Baixo público e abandono completo por quase 100% dos torcedores do antigo Guaratinguetá, o futuro se mostrava difícil para o clube. E o andamento das coisas após isso foi péssimo e desastroso. Agora de volta para Guaratinguetá, como eu já disse, o Americana voltou a ser Guaratinguetá. A equipe lidou com uma falta de público absurda, já que a cidade se sentiu traída. O Guaratinguetá foi abraçado pela cidade que precisava de um clube de futebol, mas que acabou sendo abandonada e, no final de tudo, o Guaratinguetá ficou com uma falta absurda de público. Mesmo em uma Série B nacional tendo uma média patética, tendo a 3ª pior média de público do campeonato com 915 pessoas de média, atrás de Grêmio, Barueri e Ipatinga. 2 clubes que também acabaram. O Grêmio, Barueri e o Guaratinguetá foram extintos e Ipatinga chegou até a se reconstruir, mas assim, loucura, que também os outros 2 que estavam atrás do público estavam em total declínio. O Guaratinguetá teve um 2012 para se esquecer, já que o rebaixamento no Campeonato Paulista na última rodada, a falta de adesão de público e um quase rebaixamento para a Série C, já que o clube ficou em 16º lugar, a 1 ponto do rebaixado CRB, inclusive, né? Um ano horrível, em todos os âmbitos, e daqui para frente as quedas vão ser cada vez piores, porque em 2013 o Guaratinguetá fez até uma boa campanha na Série A2 Paulista, mas que não consegue passar para a semifinal. E se viu sem conseguir o acesso para a Elite Paulista. E para piorar, esse ano marcou o fim da sua trajetória na Série B, já que após 41 pontos em 38 rodadas, 3 a menos que o 16º Atlético Goianiense, o Guaratinguetá foi rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. E pelo fim do ano, o time, após o rebaixamento, passou por inúmeras críticas, durante e após o rebaixamento. Mais cogitações de mudança de cidade, risco de falência, mas o clube foi cedido de novo para o fundador Mário Augusto Nunes, que estava de volta ao clube e prometendo mudanças, né? Que no final não resultaram em nada. E com um novo presidente nomeado, que foi o Pedro Panzelli, e também
a chegada de João Telê. Após mais um ano conturbado, o Guaratinguetá começou 2014 com uma leve esperança com um novo velho comando do clube, mas que em campo não refletiu em nada e nos bastidores foi pior ainda. O Guaratinguetá quase foi rebaixado para a Série A3 do Paulista, ficando em 15º lugar, somando apenas 21 pontos. E foi para a Série C como um candidato fortíssimo ao rebaixamento, em crise total. A administração nova do Marinho não conseguiu solucionar nada, salários atrasados, elenco rachado, mas o Guaratinguetá, por incrível que pareça, se reformulou e quase conseguiu uma vaga nas quartas de final da competição, ficando em 5º lugar no grupo B, a 1 ponto do futuro campeão Macaé, que nessa campanha o Guaratinguetá só foi salvo porque fez uma parceria com o Osasco Audax, que cedeu não só o técnico Fernando Diniz, como jogadores conhecidos, como Camacho, que jogou até no Santos recentemente, Tietê, que está no Vasco, e o atacante Ítalo, que foi até um artilheiro da Série C, mas que não consegui encontrar fotos com uma camiseta do time. Vai ter essa foto aí mesmo, porque é realmente uma lost media. Mas ele foi o artilheiro do time. No fim não resultou um acesso, mas o Guaratinguetá teve um 2014 de mais um ano de crise, mas que, querendo ou não, terminou de uma maneira muito melhor do que se imaginava. Agora em 2015, chegamos com mais um ano com um clube muito mal das pernas e completamente à beira de um colapso financeiro. Dessa vez o time firmou uma parceria com o Atlético Paranaense no meio do ano, que cedeu um elenco inteiro ao time do Guará, que teve até o Léo Pereira nesse pacote, que hoje está no Flamengo, mas que, como eu já disse, só foi feito depois da queda vexatória do Guaratinguetá na 2ª Divisão Paulista, comandados pelo quem? João Telê. O Guaratinguetá soma apenas 3 pontos em 19 jogos, com 18 derrotas, um aproveitamento de 5% e 49 gols sofridos na campanha. Uma coisa completamente surreal. E após esse fiasco de campanha, foram dispensados ao todo 18 jogadores da equipe, que começou o início de Série C com uma base completamente fora do comum, obviamente perdeu, mas que após uma parceria com o Atlético Paranaense, o Furacão cedeu os jogadores de elenco sub-23, como eu já disse, e até teve uma mudança de sede. O Guaratinguetá mudou a sede para o Paraná. Jogou contra o Brasil de Pelotas lá no Paraná e até venceu esse jogo, mas que não foi para frente. O time conseguiu se salvar do rebaixamento dessa Série C após vencer o Madureira por 5-0 e somar outros resultados positivos no fim com um elenco do Sub-23 do CAP. Na penúltima rodada salvou e ficou na Série C e rebaixou o Madureira para a Série D, evitando mais o rebaixamento no ano. O Guaratinguetá nessa época estava respirando por aparelhos, falhando muito, mas que de alguma forma milagrosa ainda estava vivo através de parcerias. Então finalmente chegamos a 2016, o ano do fim. Chegamos ao ano onde tudo de ruim que poderia acontecer, aconteceu. Erros do passado influenciaram no presente do Guaratinguetá por todo esse período citado. E em 2016, o clube implodiu de vez. Já sem o estádio Dário Rodrigues Leite, que foi interditado em 2015, o Guaratinguetá disputou seus jogos em lugares distantes do seu estádio e se viu mais uma vez sendo rebaixado, e dessa vez da A3, equivalente à 3ª Divisão Paulista, somando 19 pontos, ficando na 17ª colocação e sendo um dos 5 rebaixados do campeonato. Momento era triste, o Guaratinguetá, sem conseguir firmar parcerias e conseguir contratações, teve que recorrer a jogadores jovens e mantidos do rebaixamento da Série A3, e alguns vindo de uma parceria com a Inter de Limeira, que também viveu período macabro nessa época e ainda cedeu seu estádio para o Guará. Porém, após inúmeros erros, parcerias mal sucedidas, dívidas e má relação com a Prefeitura de Guaratinguetá principalmente, e o abandono da sua torcida, que um dia apoiou o clube, a cidade que abraçou o seu clube, o Guaratinguetá foi rebaixado para a Série D, com uma campanha vexatória de 16 derrotas, um empate e um
uma vitória frente à Portuguesa, que também nesse ano foi rebaixado para a Série D. A Garça do Vale sofreu 55 gols e fez apenas 13 na campanha, somando inúmeras goleadas e vexames. A crise foi tão grande que o Guaratinguetá só na temporada de 2016 teve que jogar em 4 estádios diferentes e também teve a pior média de público das séries A, B e C pelo segundo ano seguido, tendo média de públicos piores que muitos times também da série D, somando pagantes em certos jogos, 4, 5. Isso realmente aconteceu. Um somatório disso tudo que se tornou inevitável. O Guaratinguetá não tinha mais saída dos reajustes, devido às más administrações dentro do clube. Em 2017, o time abdicou da sua vaga na Série D e na A4 Paulista, e se licenciou do futebol de uma forma quieta e silenciosa. Em menos de 10 anos, após aquele mágico Campeonato Paulista e consecutivas glórias e acessos e o título do interior, o Guaratinguetá foi extinto. E desde então, não existem registros que apontam que qualquer tipo de volta do clube da Garça do Vale. Tanto que recentemente, o time perdeu sua licença de filiação na Federação Paulista devido à sua inatividade e também por não ter nenhuma e qualquer perspectiva de volta. Assim como outros casos de clubes emergentes que se destacam rápido e fazem escada de ascensos com muita efetividade, os dirigentes do Guaratinguetá foram gananciosos e acumularam dívidas e brigas justamente com a prefeitura, que ajudava muito o time e até com a torcida, o que levou a um fim triste e completamente esquecido a um clube que poderia sim, até hoje, estar presente no futebol brasileiro, nem que seja ali pelo interior de São Paulo. E representando a minha opinião pessoal, acho que a maioria dos torcedores do Guaratinguetá, o principal culpado pelo fim, ou a famosa pá de cal do clube, acabou sendo Pedro Panzelli e também o seu pseudo técnico que teve por todo esse fim 2015 e 2016, João Telê, que brincaram com o clube de futebol por muito tempo. E o time que só salvou em 2015 por não ter ele no comando, né? O João Telê não assumiu diretamente o Guaratinguetá ali pela reta final da Série C, deixou o cargo ao Sérgio Vieira e conseguiu salvar o clube, que não surpreendeu o fim no ano seguinte. Uma história que podia ter sido muito duradoura. Terminou de uma forma trágica e uma cidade que hoje se vê órfã de um clube que muitas vezes deu assim alegrias, mas hoje que não existe mais.